Olá, amigos. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Aqui é o pastor Gilberto Tais para recapitular, comentar um pouco mais sobre a lição da Escola Sabatina com o tema de hoje, Adorando o Criador. Ok? Bom, mas para você que não segue o pastor Tais aí no YouTube é isso aí, ó, que aparece aqui embaixo. Tá vendo aqui? Isso aqui, ó. Fé ou Fideísmo aí no YouTube. Você se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e compartilha com seus amigos, com os grupos da sua igreja, para que outros também possam aprender juntamente contigo. E para você que tem Instagram, é como aparece aí embaixo, @Gilberto Tais. Você pode seguir o pastor Tais também lá no Instagram. Bom, a lição desta semana traz como base o verso 11 do capítulo 4 de Apocalipse. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Este é o texto base. E esse texto exige de nós fazer a seguinte pergunta. A pergunta é: por que existe algo ao invés do nada? Será que o nada alguma vez já existiu? Na verdade, o nada é apenas um conceito filosófico, abstrato e filosófico. Porque o nada, na verdade, jamais existiu. Se tudo que existia era o nada, como que do nada é possível surgir algo? Se tudo que existe é nada, se tudo que tem é nada, se tudo que é nada, ou seja, não tem nada. Então, como que o nada poderia produzir algo? Como? Num contexto mais espiritual, a gente poderia dizer o seguinte: se Deus, por exemplo, é eterno, então como que o nada existiu alguma vez se Deus sempre esteve presente? Sempre presente. Não importa o tempo, não importa nada. Deus, se ele é eterno, acabou. Bom, esse conceito de que o nada nunca existiu já tem sido discutido já há algum tempo. Tanto é que alguns cientistas, por saberem que o nada possivelmente nunca tenha existido, porque não tem como algo surgir do nada, assim, por nada, do nada, de repente, para nada. Alguma coisa tem que ter existido. Alguma coisa tem que ter dado uma base inicial para algo. Então, alguns acreditam que o nada nunca existiu e por isso eles falam que possivelmente o universo seja eterno. Alguma coisa no universo tem que ser eterno. Alguns chegaram a dizer que o universo é eterno simplesmente para não reconhecer que existe um ser inteligente, existe um Deus por trás de tudo, né? Aí acaba então inventando essas baboseiras de que o universo então é que é eterno e é o universo que produziu tudo. Só para não dizer que existe um ser inteligente, existe um Deus por trás de tudo, né? Só que acontece que eles perceberam que o universo está se expandindo, o que sugere que o universo teve um começo. Simples, né? Simples assim. Então, a nossa existência não é acidental e, com certeza, a nossa existência é um milagre de um projeto divino, de alguém extremamente inteligente, de alguém extremamente poderoso. Ok? Bom, a lição fala... Eu vou comentar um pouco mais sobre essa questão das contrafações que existem para as ideias mais essenciais da existência, ok? E a evolução, o evoteísmo, é um desses conceitos, tá bom? Eu quero focar bastante nesse ponto, porque os outros pontos são fáceis, são simples, e eu quero dar munição para vocês, eu quero dar bagagem para vocês fazerem bons comentários no sábado, no próximo sábado, quando vocês estiverem lá na classe estudando com as pessoas, tá? O texto de Apocalipse 14, verso 7, diz que é para a gente temer a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora em que ele vai julgar.
e adorem aquele que fez. Adore aquele que fez o céu, adore aquele que fez a terra, adore aquele que fez as fontes das águas. E a expressão que faz o apelo para adorar o Criador, de Apocalipse capítulo 14, ao mesmo tempo é uma nota de repúdio a todos os conceitos que tentam macular a ideia do Criador. Porque se é para adorar o Criador, é porque o Criador existe. Se é para adorar o Criador, é porque um Criador existe. Mas nesse mundo contaminado e escravizado ao pecado, e tudo que tem relação com o pecado tem relação também com a mentira. A mentira geralmente é o que leva as pessoas a se afastarem de Deus, abraçarem conceitos, filosofias, ideias que conduzem elas até o pecado, o distanciamento de Deus. E a evolução é uma delas. Existem 3 coisas que eu quero comentar agora. Eu quero me prender um pouco mais na questão da evolução, mas quero comentar um pouco as outras 2 coisas. Então, quando fala de adorar o Criador, está também evocando uma repreensão a teorias que contrapõem a ideia do Criador. Por exemplo, a evolução. A evolução como a falsa ciência. Também contra um falso dia de adoração, porque o texto diz: adorar é aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas. Isso nos liga diretamente ao mandamento sabático. Onde na Bíblia aparece esse conceito, essa ideia? Onde? A Bíblia é cheia de links, ela se linka com as ideias e reforça o seu pensamento. Então, Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7, quando fala adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Quando a gente vai para a Bíblia para tentar encontrar esse conceito, adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas, a gente vai parar lá no 4º mandamento. É o único lugar na Bíblia que aparece essa expressão. Adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar. Por quê? Porque o Senhor descansou no dia sétimo e abençoou, santificou, etc. Então, o Apocalipse 14, verso 7, fala sobre, ou melhor, repudia a ideia da evolução, porque ela tira a ideia de Deus como Criador. Também fala de um dia de adoração, contrapondo o falso dia de adoração imposto pelo mundo. Nisso a gente poderia falar sobre a falsa religião. E também o conceito de família, porque o verdadeiro dia da família é qual? É o sábado. Lembra que o sábado foi o dia que memorou, que celebrou o primeiro casamento, a primeira família? O sábado celebrou não apenas a criação como um todo, mas também a primeira família que existiu na Terra. Então, o verdadeiro dia da família, o dia em que Adão e Eva pararam para descansar e se relacionar como família, foi o sábado. Então, foi o sábado, e o conceito de família está atrelado à ideia de sábado, à ideia do sábado. Inclusive, até os dominguistas dizem que o dia da família é o domingo. Errado. Bom, que a família tem uma representação na Bíblia, tem. Mas não é o domingo, é o sábado, né? Então, primeiro, Apocalipse 14, verso 7, contrapõe a ideia da evolução, da falsa ciência, contrapõe a ideia do dia de adoração, da falsa religião, o domingo, e contrapõe o falso conceito de família que tem se projetado hoje com base na filosofia marxista. Peraí, pastor, filosofia marxista? Sim, isso mesmo. Você pode achar estranho isso, pode achar ruim isso, mas é verdade. É a filosofia marxista a base do feminismo, a base do comunismo, a base de muitas coisas, muitos ismos aí pelo mundo afora, e que tem procurado destituir o verdadeiro significado da família do pódio em que ela deve permanecer, em que ela foi encontrada e deve permanecer. O conceito de família hoje, que é ensinado pelo mundo, é um conceito que radicalmente tenta contrapor o conceito de família bíblica que nasceu no Éden e que foi coroado no dia de sábado. E o marxismo cultural é a base para essa nova onda de família, dessa nova cultura de conceito de família. Pastor, mas o senhor
Tem base para isso? Olha, eu já li vários livros que falam sobre o assunto, já fiz palestras a respeito desse assunto do ponto de vista histórico e filosófico. Quem já assistiu a minha palestra já sabe disso. Mas a própria lição da Escola Sabatina, o autor Mark Phillips, se você ir lá na primeira página, na introdução, lá no começo da lição, tá aqui, ó, começo da lição, aí você vem aqui na parte introdutória. Não sei se você leu essa parte introdutória. Eu vou ler para você. Olha o que diz, ó. Fala da evolução, não é? Como uma ameaça para a filosofia de Apocalipse capítulo 14. E depois fala aqui, ó, em 1844, Karl Marx escreveu a obra Manuscritos Econômicos e Filosóficos, que foi publicada em 1932 pela União Soviética. Os manuscritos mostram o desenvolvimento inicial da ideologia de Marx, que defendia uma realidade materialista, que se movia por etapas econômicas até que os trabalhadores do mundo se unissem, destruíssem seus opressores capitalistas e criassem uma utopia na Terra. E juntamente com Karl Marx, você vai ter ali Charles Darwin, logo em 1844 também, como uma contrafação à mensagem dos três anjos. Aí depois você vai ver aqui, ó, logo embaixo, no penúltimo capítulo, no penúltimo parágrafo, contra Marx, o movimento adventista do sétimo dia proclama que o conflito entre Cristo e Satanás não é um fluxo materialista. Explica a história, que terminará não em uma utopia comunista, mas no estabelecimento sobrenatural do reino de Deus. Contra Darwin, o movimento adventista do sétimo dia ensina que a vida se originou não no processo natural e casual de mutação aleatória e seleção natural, mas pelo poder do Deus Criador, que em 6 dias criou a vida na Terra e descansou no sétimo dia. Contra Nietzsche, o movimento adventista do sétimo dia proclama não só que Deus existe, mas que seu código universal da moralidade, as antigas tábuas da lei, os 10 mandamentos, permanece o padrão absoluto de julgamento e rege toda a humanidade. Marx, Nietzsche e Darwin causaram danos irreparáveis à humanidade. Dentre elas, os conceitos que hoje se tornaram a base do feminismo para a destruição da família. Se você quiser aprender mais sobre isso, você que é marxista, se você achar que eu estou exagerando, leia a tese doutoral de Kate Millett, leia as declarações de Sulamit Firestone, leia a história de Simone de Beauvoir. Você vai ver, leia o livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Como eles veem a família como um inimigo do Estado, um inimigo do comunismo, um inimigo do novo conceito, da nova filosofia de família em nossos dias, né? Porque a família é um poder. Eles reconhecem que na família existe um poder que contrapõe ao poder do Estado, que contrapõe ao poder das novas ideologias que estão surgindo hoje. Por isso essa euforia quase doentia para destruir a família, para promiscuir as crianças, prostituir as crianças, para que na próxima geração a gente não tenha mais famílias bem conceituadas como temos por enquanto ainda, em algum canto desse mundo, ok? Então, Apocalipse 14 fala abertamente, diretamente contra a evolução, contra o falso dia de adoração e contra o novo conceito de família e ponto final, ok? Bom, ainda sobre a evolução, eu escrevi um comentário da lição da Escola Sabatina de alguns anos atrás para a CPB. Você pode entrar lá no site da CPB, na CPB+, acho que é isso. CPB+, eu acho que é isso mesmo. Aí tem lá, de algumas lições anteriores, que eu fiz o comentário da lição, de todas as 13 lições da Escola Sabatina sobre aliança. E a primeira eu falei sobre evolução e criação. Eu estou com a página aberta aqui na minha frente, evolução versus criação, né? Eu vou ler para vocês algumas coisas que eu escrevi para mostrar esse contraponto que existe entre evolução e criação. Por quê? Porque tem cristãos e tem até adventista, não é a igreja não, são pessoas que estão defendendo uma espécie de evoteísmo, evolução teísta. Tipo, Deus criou a evolução e através dela é que ele deu formato, que ele terminou de construir aquilo que ele pretendia, elaborar aquilo que ele tinha pensado. Então, veja bem o que eu escrevi, depois você pode acessar lá na CPB, eu vou ver se eu coloco o link aqui. Aliás, eu vou deixar o link aí embaixo já, você já pode entrar aí, você vai encontrar o link, tá?
Se não tiver o link aí, você procura lá no site da CPB. Evolução versus criação. A evolução darwiniana é contraditória às escrituras em todos os aspectos, e a tentativa de alguns em harmonizá-las com a Bíblia constrói rotas capazes de levá-los diretamente ao ceticismo e à morte da razão da fé. Por exemplo, primeiro, Deus criou tudo perfeito, porém, para a evolução nunca houve perfeição, apenas caos formado por gás, poeira, água e relâmpago. Percebe? Tô falando para você que ainda crê nessa bobagem do evoteísmo. Para você aí que é adventista, para você que é cristão evangélico, para você que é cristão católico, para você que é espírita, sei lá, seja quem for, para você que acredita que Deus existe e a evolução também, preste atenção, tá bem? Preste atenção, isso aqui é importante para ajudar você a abrir os olhos. Então, primeiro, vou repetir, Deus criou tudo perfeito, é o que a Bíblia ensina. Porém, olha só, porém, para a evolução nunca houve perfeição. Apenas caos formado por gás, poeira, água e relâmpagos. Segundo, não havia morte antes do pecado, é o que a Bíblia ensina. Não havia morte antes do pecado. Porém, para a evolução, a morte parece fazer parte da vida e contribui no processo de seleção natural. Olha que coisa maluca. Terceiro, para a Bíblia, o pecado passou a existir com a transgressão no Éden. Porém, para a evolução, não há pecado, apenas imperfeições derivadas do caos natural. Neste caso, moralidade, certo ou errado, não passariam de construções sociais ou culturais. Percebeu? Então, para a Bíblia, o pecado passou a existir após a transgressão no Éden. Mas para a evolução, não existe pecado. Isso é uma invenção de gente inteligente ou que supostamente seja inteligente. Então, para a evolução, existe apenas imperfeições derivadas do caos natural. Então, se existe apenas imperfeições, então não existe moralidade. Quarto, Gênesis é literal, porém, para os evolucionistas, o livro não passa de um mito religioso ou um símbolo, um livro simbólico. Quinto, para a Bíblia, o sofrimento e a morte são resultados do pecado e afastamento de Deus. Porém, para a evolução, não passam de desordem natural de uma natureza em processo evolutivo. Sexto, Deus promete uma vida nova e redenção eterna, porém, para a evolução, a vida eterna poderá ser realidade somente através do avanço tecnológico ou por evolução natural. Sétimo, para a Bíblia, temos valor e somos importantes para Deus. Porém, para a evolução, não somos mais importantes do que um animal, um protozoário ou poeira cósmica. Então, como visto, a evolução é incompatível com a Bíblia. É incompatível com a Bíblia. A tentativa de unificação entre o Gênesis e a evolução traria resultados catastróficos. Neste caso, ainda poderíamos perceber que, primeiro, olha só, o sábado e a família não teriam qualquer valor moral. Se a evolução fosse verdadeira, se o evoteísmo fosse real, o sábado e a família não teriam qualquer valor moral, por causa dos itens que eu apresentei agora anteriormente. Segundo, por estabelecer a seleção natural, Deus não seria um Deus de amor. Ora, se tudo é uma projeção da seleção natural, da sobrevivência do mais apto em detrimento do mais frágil, do mais fraco, então como é que Deus poderia ser um Deus de amor? Percebe? Como que Deus poderia ser um Deus de amor? Criando um sistema em que seria banido dele os mais frágeis, pelo processo da seleção natural. Deus não seria um Deus de amor, então seria uma farsa isso. Terceiro, o bem, o mal e o pecado seriam conceitos relativos, exatamente, profundamente relativos, porque não existiria certo e errado, já que não existe moral. A moral é apenas uma questão de imperfeição, nada menos. Quinto, a ideia de salvação através de Cristo seria dispensada naturalmente. Por quê? Porque a salvação da humanidade seria a seleção natural e não um redentor. Sexto, a promessa de novos céus e nova terra não teria mais qualquer sentido. Dentre todos os problemas, os mais agravantes seriam estes. Por exemplo, a seleção natural revelaria a Deus como tirano e não como Deus de amor. Jesus seria um mito ou um farsante com promessas mentirosas. Doutrinas como o matrimônio, o sábado, a salvação e a escatologia seriam mera construção religiosa. Neste caso, nenhum movimento religioso seria tão afetado quanto o movimento adventista do sétimo dia.
Depois, se você quiser ler a matéria toda, depois eu apresentei, escrevi ali evidências da literalidade de Gênesis, evidências bíblicas, teológicas, da literalidade do Gênesis. Eu acho que vale a pena, tá bem? O link vai estar aí embaixo, você pode procurar aí, beleza? Se eu não conseguir o link, não, vai estar aí. Fique em paz, vai estar aí. Você pode já entrar agora aí que já vai estar aí, beleza? Vamos lá. Então, esse Deus que criou tudo a partir de algo, ele é um Deus presente e próximo. O Pai é apresentado como estando em seu trono universal. O Filho é apresentado como estando em seu santuário, no Santíssimo. E o Espírito como intercedendo e estando em nós para nos conduzir a toda a verdade e justiça. Então, nessa triagem, a gente vê claramente a Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a divindade próxima da humanidade. Próxima. O Pai, em seu trono universal, com que objetivo? De julgar no sentido de resgatar o seu povo. O julgamento é no sentido de resgatar aqueles que desejam ser resgatados. Ele dá essa confirmação. Lembra que Jesus, quando ressuscitou, ele disse que precisava subir ao Pai primeiro. Primeiramente, receber a aprovação do seu sacrifício. Aí o Filho, que se humanou e agora está no santuário celestial, também intercedendo por nós. E o Espírito que está em nós, representando toda a divindade. Então nós temos um Deus que não se esqueceu de nós, que está mais próximo do que a gente imagina, e que está trabalhando persistentemente, incessantemente, para que no final dessa história a gente esteja definitivamente com eles, como descreve João capítulo 14, verso 1. Ok? Então o Deus, como a própria lição descreve, o Deus que criou e sustenta bilhões de galáxias é o mesmo, não só em quem vivemos, nos movemos e existimos, mas também que atua em nós para nos dar um novo coração, para nos limpar do pecado e nos transformar em novas criaturas em Cristo. É reconfortante saber que Deus, que é tão grandioso em poder, ama e também cuida de nós. E por fim, amigos, para concluir a lição também fala sobre o Evangelho, o juízo e criação, e ainda faz, mais uma vez, o contraponto à teoria da evolução. Porque a evolução invalida a criação, a evolução invalida a ideia do Éden, o surgimento do pecado, o plano da redenção, invalida a restauração por intermédio de Cristo e invalida, inclusive, a segunda vinda de Cristo. E o próprio autor descreve que a introdução do pecado por Adão está inseparavelmente ligada à morte de Jesus. Por isso, Jesus é chamado de o segundo Adão. Então, há uma ligação profunda entre Adão e Jesus. Contudo, em nenhuma das teorias evolucionistas, um Adão sem pecado poderia ser introduzido à morte. Poderia ter introduzido a morte, pois milhões de anos de morte foram supostamente as forças necessárias para criar Adão. Percebe? Então Deus é o Criador, mas Ele também é o Redentor. Então o Deus que nos criou é o mesmo Deus que nos remiu através de sua humanidade e sacrifício. Então o Deus que disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, é o mesmo que exclamou na cruz: meu Deus, por que me desamparaste? Então, amigos, é o mesmo Deus quem soprou nas narinas de Adão, concedendo-lhe vida e vigor. É o mesmo que rendeu o espírito em sua morte, mas recobrou o seu espírito para garantir a nós o mesmo direito de receber o fôlego de volta. Jesus rendeu o espírito, o seu fôlego, na cruz, pela sua própria autoridade, poder e sua pureza e sua obediência perfeita,
ele recobrou o seu espírito, o seu fôlego de volta, o fôlego de vida. E esse mesmo processo ele concede a nós. Se você morrer e render o espírito diante da morte, a exemplo de Jesus, ele vai te restituir o fôlego novamente na manhã da ressurreição. Então, o mesmo Deus que criou é o mesmo Deus que recriou, ou que está recriando. Então, a mensagem do primeiro anjo chama-nos para adorar esse Criador, que ao mesmo tempo também foi o autor da cruz do Calvário. E o meu apelo para a gente encerrar essa lição é o seguinte: o meu apelo é: nunca se esqueça de onde você veio. Uma vez um rapaz falou assim para mim: eu acho que eu não acredito mais em Deus. Eu disse então para ele o seguinte: amigo, então você acha que você veio do nada, para viver para nada, para voltar para o nada? Eu perguntei. E eu pergunto para você também: você acha que você veio do nada, para viver para nada, para voltar para o nada? É tudo isso? Eu tenho a boa notícia para dizer para você que a sua existência não foi por acaso. E você é infinitamente mais importante do que uma poeira cósmica. Você é um projeto de Deus que foi sonhado para dar certo. Vou repetir: você é um projeto de Deus que foi sonhado para dar certo. Você não é resultado do caos e do nada. Porque do nada não se faz nada. Se você existe, é porque você é um projeto divino. E mais, se você existe, é porque você foi pensado. E se você foi pensado, quer dizer que na mente de Deus você já era eterno. Na mente de Deus. Porque o pensamento de Deus é eterno. Ele não pensava em algo e passou a pensar de repente, não. Se você, não importa que você tenha vindo à existência em algum momento, se você veio à existência é porque você passou pelo pensamento de Deus. E se você passou pelo pensamento de Deus, quer dizer que mesmo há trilhões de anos atrás, há zilhões de anos atrás, você já estava no pensamento de Deus. Desde o tempo da eternidade, você já estava no pensamento de Deus. Ouviu isso? Então arregace as mangas e entre nessa luta para ser mais que vencedor no mérito daquele que já conquistou a vitória por você. E nunca se esqueça que você é um projeto de Deus que foi sonhado para dar certo. Vamos lá, ore comigo. Querido Deus, obrigado por nunca ter desistido da gente. Obrigado por essa lição que nos ressuscita o pensamento de que nós não somos um projeto falido. Nós nascemos do teu pensamento. Obrigado, Senhor, por ter pensado em nós. Perdoa-nos e conceda-nos a unção do teu Santo Espírito. É o que, agradecidos, nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Valeu, amigos. O link está aí embaixo, viu? Se você quiser ler toda a matéria. Um grande abraço e fique com Deus e até a próxima semana. Valeu!